Shalom, meus irmãos. Então, eu venho aqui trazer um vídeo a respeito de um assunto que eu estava pretendendo trazer para o canal, só que ainda não tinha material suficiente, base bíblica pronta para compartilhar esse estudo com vocês sobre a questão escatológica, sobre a questão do fim dos tempos, sobre a questão do próprio Filho da Perdição, como nós conhecemos como o Anticristo, ou Anti-Messias, ou Anti-Machia, que é justamente a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse 13. Entretanto, meus irmãos, existem várias interpretações a respeito dessa figura do Anticristo. Antes de entrarmos nas interpretações, primeiro precisamos entender o que significa Anticristo. Anti significa que se opõe a tal coisa ou alguém. E Cristo, o próprio ungido, o próprio Messias. Anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Algumas interpretações teológicas a respeito dessa pessoa do Anticristo. Alguns especificamente falando, a mais conhecida é de ser literalmente uma pessoa, mais precisamente como um líder político carismático que vai conquistar muitas pessoas, que vai ter um poder de oratória, de fala, de convencimento muito grande. Muitos serão seduzidos pela sua fala, pelas suas ideias. Só que na metade da tribulação, ele irá se revelar como filho de Satanás. Existem outras interpretações dizendo que o anticristo não é uma pessoa em si, mas um sistema mundial, o qual rege o mundo. E outra, que é bem conhecida, é que o anticristo será uma inteligência artificial. E muitos usam como base Apocalipse 13, versículo 15, quando fala da imagem da besta, que tinha fôlego e falava. Mas tem um detalhe nessa passagem. A passagem fala que é a imagem da besta, não a besta em específico. Entendem, irmãos? A questão do sistema mundial também é falha, porque o apóstolo Paulo, na carta de Tessalonicenses, diz que é o homem do pecado, ou seja, trata-se de uma pessoa, mas em específico, uma figura política. Porque em Apocalipse capítulo 13, que é a besta que sobe no mar, que é o próprio anticristo, ele saiu das águas. E quando entramos na camada da interpretação simbólica, vemos que águas representam povos, multidões, nações, línguas, ou seja, o anticristo, ou o pequeno chifre que é descrito em Daniel, surgirá no meio das nações, ou seja, de um sistema político, de um sistema de pessoas, entendem, irmãos? Ele será uma figura política que irá começar pequeno, como é descrito em Daniel, mas que com o tempo irá crescer e se tornar grande entre os demais. Outra discussão teológica que gera muitos debates, muitas discussões a respeito dessa pessoa, dessa figura, desse personagem chamado Anticristo, Filho da Perdição, é em relação a de onde ele vem, que lugar, que país, aonde ele vai nascer, quando, de onde ele vai vir. É aí que também tem várias interpretações. Muitos dizem que ele virá da Europa. Uma corrente bem forte que existe também que ele virá do Oriente Médio, que será o islâmico, muçulmano. Outra corrente que diz que ele será um próprio judeu, mas é uma corrente menos defendida. Uma corrente bem forte é justamente a que ele será do muçulmano, vindo do Oriente Médio. Mas será mesmo? Apesar dessa corrente ser bem forte, eu sinceramente vejo falhas nessa interpretação. Por quê? Para isso precisamos ver o sonho de Nabucodonosor, a qual é da estátua, que tinha uma cabeça de ouro e pés de barro.
É interessante notar que essa visão, esse sonho dessa estátua que Nabucodonosor teve, não só se refere, na verdade, numa questão escatológica, profética do fim dos tempos, mas também a própria deteriorização do ser humano, desde o Éden até os dias de hoje. O ser humano ele não está evoluindo, ele está decaindo. Você vê que a cabeça é de ouro, e com o passar do tempo, o corpo dessa estátua vai sendo fragilizado, ferro, até chegar no barro. Você vê uma deteriorização, uma queda. Mas isso é outra questão, porque primeiramente o corpo de Adão inclusive era composto por silício, e após a queda passou a ser carbono, que é justamente uma marca do pecado. Mas esse é outro assunto, outro estudo. Voltamos ao tema. Então, essa estátua, cada parte dessa estátua refere-se a uma nação que haveria de governar naquele tempo. O primeiro reino é Babilônia, que o rei era Nabucodonosor. A prata, o Medo-Persa, o atual Irã. O bronze é Grécia, regido por Alexandre o Grande. As pernas de ferro é Roma, o Império Romano, os imperadores romanos, Tibério, Calígula, César Nero. E por fim, ferro e barro, os pés da estátua de Nabucodonosor, é a Europa renascida, que hoje em dia entende-se como a União Europeia, ou seja, a Europa, continente europeu. E justamente o chifre pequeno sairá dos pés da estátua, meus irmãos. É interessante notar que a sede da União Europeia tem um design, tem uma estrutura, tem um desenho de construção, de design muito semelhante, meus irmãos, justamente à Torre de Babel. Vocês veem aí que são muito idênticas, muito semelhantes. A estrutura, a construção, como é o design das duas. E para quem sabe, para quem estuda, sabe que a Torre de Babel, sabe que esse governo de Nimrod, no período depois do dilúvio, anos depois do dilúvio, alguns poucos anos, era um arquétipo de uma nova ordem mundial. Era um arquétipo de um governo único, porque eles queriam chegar aos céus. E justamente nessa época, as pessoas falavam em uma só língua. Entendem, irmãos? E o propósito da nova ordem mundial é o quê? Unificar os governos. Uma só moeda, um só governo, uma só lei, um único líder mundial sendo cabeça de todos os demais. E nessa época, Nimrod era um arquétipo do próprio anticristo, um líder mundial que quis se rebelar a Deus. Mais pra frente eu vou trazer um estudo de Apocalipse capítulo 18 em relação aos reis até chegar ao oitavo rei, explicando, mostrando que o espírito do anticristo já estava encarnado em Caim e que ele veio aqui outras vezes, mas como é um assunto bem polêmico e muitas pessoas fazem confusão, é necessário mostrar passagens, versículos, porque entra também na questão da semente da serpente, da catraca celestial e dos antigos faraós, e assim, é um tema bem complexo, mas o espírito do anticristo já estava encarnado em Caim. E esse líder político, a besta que sobe do mar, será a plenitude dessa manifestação maligna. Mas enfim, voltando para o estudo novamente. Então, o anticristo, ele irá repetir, na verdade, o que Nimrod fez no passado. Unificar as religiões, unificar as moedas, unificar governos, unificar leis, para justamente trazer a nova ordem mundial. Na metade da semana ele vai quebrar o sacrifício, como é profetizado em Daniel, porque ele irá fazer aliança, um pacto com muitos por uma semana que representam 7 anos, justamente os 7 anos da grande tribulação, e na metade, ou seja, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto, e aí sim, ele vai se revelar, vai criar um governo ditatorial,
vai perseguir os cristãos, vai ser uma verdadeira carnificina. E todas as nações, pelo menos a maioria, irá apoiar esse governo do anticristo. Porque tanto em Daniel quanto em Apocalipse falam de 10 chifres, que o pequeno chifre, que é o anti-messias, vai abater a 3 deles, e eles em si vão ter um mesmo propósito, como em Apocalipse é falado: entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isso está em Apocalipse capítulo 17, versículo 13 e 14. E eles vão guerrear contra o Cordeiro, ou seja, vão militar, vão combater contra Cristo, e os vencerá. Porque justamente no capítulo 13 fala o seguinte, no versículo 10: se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. É necessário, o Messias já profetizou isso. Alguns iriam para o cativeiro, outros iriam iam ser tentados a negar o nome de Jesus, mas quem perseverar até o fim será salvo. É necessário vir as perseguições, as tribulações, porque assim vindo ganhará a vida eterna. Aquele que perder a sua vida por amor do Messias vai achar, mas quem não perder a sua vida aqui vai perder lá na eternidade, lá na segunda morte. Por quê? Porque rejeitou, porque teve vergonha, se intimidou de anunciar Cristo. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas não é tímido de característica, não é tímido de personalidade. Não é uma pessoa envergonhada, mas sim aquele que tem vergonha de anunciar sua fé, de se autoproclamar cristão, seguidor do Messias. Esse sim vai pagar bem caro futuramente. Mas quem não renunciar à sua fé, haverá recompensa, haverá galardão. Amém, meus irmãos? No capítulo 2 de Daniel, no versículo 34, fala que Nabucodonosor, no final do seu sonho, viu uma pedra que se soltou sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés de ferro, de barro, e a esmigalhou. Ou seja, essa pedra derrubou a estátua pelos seus pés, ou seja, pelo último reino, que é justamente o reino do anticristo, representando a pedra, o próprio Jesus, o próprio Messias. Ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Entendeu, meus irmãos? E Cristo, quando vier na batalha do Armagedon, virá com grande poder e glória para jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, assim representando essa pedra sem auxílio de mãos que derrubou a estátua. É a mesma coisa que Jesus derrotando esse último reino, esse reino do anticristo, para resgatar os seus eleitos, os seus remidos pelo seu sangue. Amém, meus irmãos? Esse foi o breve vídeo em relação ao que é o anticristo, o que ele vai fazer, aonde ele vem, e eu espero que vocês tenham entendido. Eu pretendo futuramente trazer mais a respeito desse tema, desses estudos, mas são temas muito complexos, é necessário tempo, discernimento e entendimento para melhor explanação, dos estudos. Mas aos poucos eu estou trazendo eles no canal. Ok, meus irmãos, fiquem na paz, na graça do nosso eterno Deus. Shalom.